semestre aqui no curso. É um imenso prazer ter vocês aqui. E hoje, com a participação do nosso convidado, né, o professor Jorge Alberto Mamed Maceran, que vai falar, então, para a gente sobre a ESG, princípios da ESG e compliance nas empresas. O professor Jorge possui graduação em Direito na Instituição Toledo de Ensino e mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atualmente é doutorando nos programas de estrito sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Université de Limoges, na República Francesa, em regime de cotutela internacional de tese. Membro da Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, filiado à Sociedade Francesa para o Direito do Meio Ambiente, membro associado da Rede Internacional América Latina, África, Europa e Caribe, professor assistente, mestre da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, CCT Campinas, pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, ocupando atualmente o cargo de 6º promotor de justiça do meio ambiente na comarca de São Paulo. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direitos difusos e coletivos e direito público. Isso, para resumir, o currículo do nosso colega, que, enfim, se a gente for fazer aqui uma fala mais analítica, a gente vai ficar aqui muito tempo e a fala do nosso convidado, né, falará por si, né? Jorge, seja muitíssimo bem-vindo, é um grande prazer novamente tê-lo aqui, né? Trazer um amigo para um lugar onde eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, né? Juntar amigos é um prazer a mais. Então, pela sua amizade, pelo seu profissionalismo, a sua competência, por você estar hoje aqui no IFRJ, eu me sinto muito feliz, honrado com a sua participação. Fique à vontade e vai ser um prazer te ouvir. Professor João Emílio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida. Eu também estendo essa minha gratidão para os professores aqui presentes, e que a mim, pelo menos, foram nomeados o professor Fábio e a professora Albertina, sem prejuízo de eventuais outros colegas aqui presentes. Eu agradeço bastante a presença do nosso público-alvo, que são vocês, em breve gestores de negócios, uma visão holística de sociedade bastante mais refinada, da mesma forma que eu sou muito grato ao Instituto Federal do Rio de Janeiro pela oportunidade de estar presente, ainda que de forma virtual e imagética. Um lamento para mim, né? Eu tenho aquela saudade de um cheiro de maresia que só o Rio de Janeiro tem, e que a internet, qualquer que seja a plataforma, não tem ainda essa exatidão de nos transmitir essas emoções todas que os lugares podem nos provocar. Mas acreditem, é uma alegria muito grande poder dividir um pouco da minha experiência de cidadão, um pouco da minha experiência acadêmica, um pouco da minha experiência de Ministério Público, um pouco da minha visão crítica, às vezes um pouco ácida, às vezes não tão ácida de sociedade, para que nós possamos sair, como objetivo geral, com uma visão de mundo bastante mais refinada do que nesses minutos iniciais. O tema que foi pensado por mim, eu acabei estruturando em 2 partes, com destaque para a primeira parte, que é bastante conceitual. E eu justifico o porquê. Em toda roda de conversa, onde existem profissionais das mais variadas formações, às vezes as questões terminológicas, as questões conceituais, elas têm uma relevância muito grande, porque é uma maneira, pelo menos é uma estratégia, me parece bastante válida,
de nós uniformizarmos o nosso entendimento a respeito de várias questões. Dentro, portanto, dessa temática ESG e compliance nas empresas, eu começo discorrendo brevemente sobre questões conceituais que me parecem incontornáveis para que o nosso diálogo seja bastante produtivo. E, subvertendo um pouco, né, da ordem ESG, eu vou começar pelo D, eu vou começar pela governança. E relembrando que, segundo o Banco Mundial, governança nada mais é do que uma maneira por meio da qual o poder é exercido quando você administra recursos sociais e recursos econômicos, na visão do Banco Mundial, de um país, visando o desenvolvimento, a capacidade dos governos de planejar, de formular e de programar políticas e de cumprir as suas funções. Para além dessa definição, que é bastante voltada para o setor público e que vem do Banco Mundial, nós temos um embasamento normativo na lei brasileira, eu falo da Lei Federal 9.203 de 2017, aplicável à administração pública federal, direta e indireta, que no seu artigo 2º definiu a governança como sendo um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para que você possa avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Este conceito da lei federal, quando aplicado à atividade empresarial, atividade negocial, ele reflete, ou ele se apresenta no mundo empírico, principalmente por meio de 3 espécies de governança, que os doutrinadores têm classificado para nós como governança corporativa, que eu acredito seja a nossa verve de estudos, governança tributária, que eu particularmente prefiro chamar de governança fiscal, e também a governança de obrigações acessórias. Relembrando que no conceito jurídico, no conceito do direito, acessório é tudo aquilo cuja existência depende de outro bem, como, por exemplo, a hipoteca é um direito que depende da existência de um outro direito, que é o direito de propriedade. Sem o direito de propriedade não existiria o direito de hipoteca, que por conta disso ele é considerado acessório no mundo do direito. É fato que a disciplina jurídica que nós aplicamos ao poder público é bastante diversa da disciplina jurídica aplicada à iniciativa privada, uma vez que, quanto a estas diferentes esferas, pública e privada, os objetivos são igualmente diversos. Enquanto o objetivo maior do poder público é o alcance da estabilidade e do bem-estar da sociedade, o objetivo maior da iniciativa privada é a geração e a circulação de riquezas. Tanto o poder público como a iniciativa privada têm pontos de convergência no caminho a ser percorrido para alcançarem as suas metas. Já que a legislação, por vezes, determina comportamentos, limita condutas, exige resultados e, não poucas vezes, e agora eu não falo mais da legislação, mas sim do mercado, tanto o mercado nacional como internacional, atua como um fator de limitação ou de expansão dos negócios. A teoria econômica é bastante farta em conceituar o Estado, o mercado e a empresa como agentes de micro e de macroeconomia. E dessa forma, cabe ao gestor de negócios caracterizar como um diagnóstico os modelos atuais de Estado. Portanto, se você está diante de um Estado mais intervencionista, menos intervencionista, e para muito além desse diagnóstico, você definir um modelo ideal de Estado para que o mundo negocial ele possa ser responsável para muito além da geração de riquezas, também o diagnóstico do modelo atual de mercado e o modelo atual de empresa, com o propósito de você otimizar o alcance das metas, tanto do Estado como do mercado,
como da empresa. Estes objetivos são plenamente previstos e assim entendidos pela Constituição Federal e talvez diante da heterogeneidade da atividade empresária, as normas aplicáveis à governança empresarial, elas são setorizadas, encontrando-se aí normas do Banco Central, por vezes normas da Comissão de Valores Mobiliários, a própria Lei das Sociedades Anônimas e outros diplomas normativos aplicáveis a setores econômicos bastante específicos e que são consoantes às peculiaridades de cada setor da nossa economia e, por consequência, do nosso mundo negocial. A partir desse desafio, que é depositado nas mãos do gestor de negócios, surge, como consequência possível, a percepção de que governança, aqui considerada como um conjunto de costumes, de processos internos, de políticas, de leis, de regulamentos, instituições externas e instituições parceiras, necessita de planos e necessita de estratégias necessárias à concretização e à otimização das metas empresariais. Nós já vimos que a lei, no seu sentido estrito, é um fator determinante de cenários dentro dos quais a atividade empresarial ocorrerá. Mas também foi visto que o mercado e os costumes negociais, eles são igualmente componentes de outros cenários complementares a este cenário ditado pelo panorama legislativo. O mundo negocial e, por consequência direta, o gestor de negócios, ele tem esse desafio de reconhecer, de identificar todos estes cenários que são bastante permissivos, mas também podem ser bastante limitantes da própria função da empresa e o próprio atingimento das metas da empresa dentro do cenário em que ela atua. Sem prejuízo desse resgate conceitual a respeito de governança, eu passo a discorrer um pouco sobre responsabilidade social. E, Albertina, por favor, sinta-se bastante convidada a agregar todo o conhecimento que você tem a respeito desse tema. A mim vai ser uma honra, acredite. Este S do acrônimo ESG, ele se refere à dimensão da responsabilidade social da atividade negocial de um país, de uma empresa, de uma sociedade, de um organismo internacional, enfim, dentro de determinados contextos geopolíticos dependentes da sua observação. Nesse contexto, a questão é: o que a empresa faz para, concretamente, melhorar a situação social da comunidade onde ela se situa, tanto de forma direta, como o que ela faz para melhorar a situação do país de forma indireta? É bastante fácil para nós todos imaginar que uma empresa, quando instalada no meio de uma comunidade, ela gera um impacto direto sobre a dinâmica dessa comunidade e sobre as relações estabelecidas entre as pessoas. Fenômenos que ultrapassam a geração de emprego e trabalho, e sua cifra numérica, também começa a ser observada a partir da ótica da inserção das chamadas minorias. Por exemplo, por meio de treinamentos constantes, por meio da continuidade eventual de uma educação formal, para que estas ditas populações minoritárias estejam legitimadas a galgar funções bastante elevadas na hierarquia empresarial e participem de forma protagonista na tomada de decisões. As empresas integram um sistema social maior e mais amplo, para muito além da dimensão da pessoa jurídica que gera riquezas. Estas realidades, que no direito nós chamamos de pessoas morais, que são as empresas, elas são integradas por pessoas e produzem bens e serviços que têm um destinatário certo, que são também as pessoas. Independentemente do segmento empresarial ou do setor de atividades, é fato incontroverso que o fenômeno da mundialização das relações econômicas, ainda que de forma indireta,
derruba as barreiras que delimitam onde começa e onde termina o impacto social gerado por uma empresa. Estes impactos são cada vez mais fluidos e difusos e, de forma direta, determinam da parte do próprio mercado, e aqui eu falo tanto do mercado privado como do mercado público, determinam, portanto, comportamentos socialmente adequados para que o próprio mercado, repito, tanto o mercado privado como o mercado público, não dê as costas para os produtos destas empresas. A responsabilidade social abrange, inclusive, inúmeros elementos que não se confundem apenas com cifras numéricas de quantas mulheres você contrata, de quantas pessoas vindas de cotas raciais, sejam indígenas, sejam negros, de quantas pessoas com deficiência você contrata. Ou não se confunde também apenas com projetos sociais autossustentados. A doutrina exemplifica que estes elementos, que funcionam como indicadores de responsabilidade social, eles podem ser um capital humano propriamente dito, ou seja, para muito além do capital humano, a forma como a empresa gere este capital humano, o treinamento da força de trabalho, as relações e as próprias condições do trabalho, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, e também privacidade e segurança de dados. Estes elementos da responsabilidade social são também, como eu disse, indicadores dos objetivos a serem alcançados nas políticas internas de governança corporativa. Como elementos constitutivos da responsabilidade, eles demandam, é claro, investimentos da parte das empresas. Investimento seja motivado pela lei, a exemplo da contratação, repito, de pessoas com deficiência ou cota de diversidade, etc., seja um investimento motivado pelo próprio mercado. Como, por exemplo, certificações de empresas que começam a ser discutidos em organismos internacionais, e um exemplo bastante fértil para que nós possamos refletir a responsabilidade social é uma discussão levada sempre a lume na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sem prejuízo de outros indicadores ESG social, bastante atrativos para investidores, por revelarem que aquela empresa, além de estável e saudável, ela é também socialmente responsável. Economia, para muito além da ciência econômica, ela é também um fenômeno social de geração e circulação de riquezas. Um fenômeno que surge na sociedade e para a própria sociedade. E tem na empresa um dos seus mais importantes sujeitos. E eu falo isso sem exagero. Nesse contexto, a responsabilidade social da empresa passa a ser vista de forma interna e de forma externa, ou seja, a partir da ótica da própria gestão empresarial, como também a partir de uma ótica externa, a partir do cenário local onde está situada essa empresa, a partir do cenário regional, impactado possivelmente por essa empresa, e, por que não dizer, a partir do cenário global, em que os impactos sociais gerados por esta empresa se estendem. Imaginemos nós, e me parecem exemplos bastante facilitadores dessa compreensão, imaginemos nós a dimensão ou o tamanho do impacto social de uma empresa como a Coca-Cola, a dimensão do impacto social de uma empresa como a Votorantim, de uma empresa como a Odebrecht, e o episódio da Lava Jato revelou como pode ser nefasto o impacto social pelo aspecto negativo. Para que nós tenhamos uma exata caracterização da dimensão social representada por uma empresa. Talvez seja desnecessário dizer, embora não seja redundante, que uma consequência lógica da adoção dos princípios ESG por uma empresa é a exigência consequencial de que empresas parceiras sejam também aderentes a essa cartilha
de princípios empresariais. A evidência, os comportamentos socialmente responsáveis, eles geram redes de produção, redes de serviços e também cadeias de consumo, onde o elemento ético acaba por integrar a própria marca do fornecedor. Eu falei há poucos instantes para todos nós da Odebrecht, e quando nós nos lembramos, numa memória bastante negativa, com essa empresa ao longo da Lava Jato e tudo aquilo que ela representou no cenário empresarial de corrupção, percebam todos vocês que a agregação desse elemento ético à marca de uma empresa é uma conduta, é uma consequência bastante intensa de uma conduta adotada pela empresa. E é claro que, fazendo outras analogias para além da questão social, empresa, por exemplo, que tem o selo Abrinq, né, empresa amiga da criança, uma empresa que ela se torna notável na sociedade, impactada por ela, pelo fato dela ser uma empresa altamente caracterizada pelo mercado de consumidores, como uma empresa correta, como uma empresa que, para muito além da legislação, é aquela empresa da qual toda a sociedade se orgulha de ter, é algo bastante emblemático na caracterização do elemento ético, como sendo um dos elementos da marca social de uma empresa. Na realidade contemporânea, a notícia de que determinado produto conteria trabalho infantil na sua produção, ou que determinado alimento teria sido produzido em prejuízo de uma dada comunidade ribeirinha, por exemplo, passam a sofrer consequências muito mais amplas do que as consequências jurídicas. São as consequências sociais, são as consequências de mercado. Quando toda a nossa memória se volta para um episódio bastante recente, e me permitam usar esse fato como uma analogia, a respeito de um dado jogador de futebol que fez um comentário e acerca de a forma como foi interpretado esse comentário. Todas as consequências negativas que decorreram daquele comentário, que foi considerado homofóbico naquela ocasião, elas revelam que você, né, seja você pessoa física, seja você uma empresa, uma pessoa moral, uma pessoa jurídica, você não é apenas conforme se autodenomina, conforme se autoconceitua. Você é também aquilo que a sociedade vê em você, e a sociedade verá em você legitimamente conforme a sua conduta para com a própria sociedade. São consequências de mercado ditadas, por exemplo, pelos stakeholders, pelos conselhos de empresa, consequências ditadas pelos consumidores, consequências ditadas pela mídia, pela sociedade civil organizada e tantos outros agentes sociais que evidenciam que os produtos e serviços da sociedade contemporânea têm, obrigatoriamente, a ética como valor agregado a todo e qualquer produto e a toda e qualquer empresa. Se em época passada, destacadamente antes dos anos 90, quando foi forjado o conceito de ESG, esse conceito representava um valor apenas para o mercado financeiro, na atualidade, este conceito adquire uma importância também para os consumidores. Na visão do consumidor, e relembro que nós ainda estamos em situação de pandemia, a visão crítica à frente de uma relação de consumo, ela foi bastante intensificada, já que a relação consumidor-produto assumiu uma identificação muito mais intensa entre o consumidor e a marca, porque o consumidor passou a reconsiderar fatores como mão de obra, origem do produto, participação da marca na sociedade, projetos sociais autofinanciados pela marca e etc, etc, etc.
Como já foi dito, a mídia, e destacadamente as mídias sociais, elas também assumiram, neste cenário contemporâneo, um papel preponderante nesse movimento, porque as mídias sociais passaram a ser, além de veículos de informação e veículos de lazer, também a serem veículos de associação entre pessoas desconhecidas que se identificam a partir de causas comuns e também a partir de interesses compatíveis. Se anteriormente a reclamação de um consumidor soava como um grito solitário no seio social, e, portanto, um fato social, na sociedade contemporânea, esse brado encontra eco em solo fértil para que os apelos e insatisfações similares se aglutinem e deixam de ser um fato social e se tornem um fato sociológico, e a partir daí funcionem como grupos de pressão aptos a revelar novos mercados a serem explorados. Eu chego agora à responsabilidade ambiental. Nós vivemos em tempos de COP26 e o impacto de nossas atividades pessoais e coletivas, eles voltam a ser rediscutidos e refletidos sob a ótica das mudanças climáticas. Já é bastante conhecida da sociedade a existência de certificações de responsabilidade ambiental que foram criadas não pela lei, mas pelo mercado. Tais como ISO 14001, que é o selo ISO de qualidade ambiental, como também, por exemplo, o selo verde da União Europeia, FSC, Forest Stewardship Council, o Conselho de Manejo Florestal para produtos de origem florestal, LEED, nas suas 4 espécies, que são Building Design, Construction Interior Design, Construction Operation e Maintenance in Neighborhood. Um outro índice que eu considero bastante emblemático no Brasil, que é o BH Sustentável, instituído pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um rótulo ecológico da BNT e tantas outras certificações de qualidade e de responsabilidade ambiental que integram uma complexa realidade de mercado e funcionam como indicadores de responsabilidade ambiental das empresas. As notícias nos têm chegado da COP26 com breviários sobre as pressões que o mercado internacional começa a fazer sobre as instituições financeiras para que elas se abstenham de financiar projetos empresariais que são responsáveis pelo agravamento das questões climáticas ou, então, pelo agravamento das questões ambientais. Oportuno, da minha parte, induzirmos-nos à reflexão de que, pela revisão literária, pela revisão da literatura até agora, a causa mais aceita para esta pandemia que nós vivemos, motivada pela Covid-19, foi uma relação bastante equivocada entre homem e animal. Ou seja, entre homem e fauna, homem e meio ambiente, a partir do que as tais externalidades negativas, bastante conhecidas e bastante estudadas pela economia, assumissem uma dimensão pandêmica até este momento inédita. Eu lanço uma reflexão que é uma provocação em termos de responsabilidade ambiental. Nós, seres humanos, quando mal geridos, nós seríamos externalidades negativas para fins ambientais? A culpa não é do pangolim, a culpa não é do morcego, a culpa é de uma gestão bastante precária que permite o apoderamento de alimentos em condições cruas, motivadas por uma pobreza absoluta da população, a ponto de nós passarmos por cima de questões sanitárias que são bastante determinantes do nosso estado de saúde. Então, percebam todos que esse próprio momento bastante difícil pelo qual passamos, ela encontra nas causas humanas uma razão bastante plausível que a explique. Eu comentei em momentos anteriores que esta realidade atual e bastante complexa, que é o mercado,
se apresentava tanto na sua porção privada como na sua porção pública. Portanto, mercado privado e mercado público. O mercado privado é aquele mercado que todos conhecemos, caracterizado pela lex mercatória, e também caracterizado pelos costumes não integrantes da lex mercatória. É um mercado que se rege por inúmeras leis no sentido informal, como, por exemplo, lei da maior oferta, lei da oferta e da procura, e outras tantas flutuações de mercado que nós tomamos conhecimento ao longo da nossa vida. E esses costumes e a lex mercatória, ela é percebida tanto no nível local da nossa existência, como no nível regional, como no nível internacional. Já o mercado público é aquele mercado determinado pelos contratos que são celebrados pelo poder público após os processos de licitação. E neste contexto atual de sustentabilidade, não raras vezes, os editais de licitações exigem como requisitos para qualquer empresa poder ser licitante certificados de qualidade ambiental ou, a contrário senso, certidões negativas de multas ambientais expedidas pelos órgãos ambientais ou então certidões negativas de investigações ambientais junto aos órgãos de persecução do Estado. Portanto, percebam que a realidade empresarial, a realidade negocial, quando convidada a aderir aos princípios ESG, elas não são exclusivas apenas daquelas empresas que atuam no mercado internacional de capitais. Não acreditem vocês, de forma errônea, que apenas as empresas que frequentam as bolsas de valores, elas precisam, de alguma forma, aderirem aos preceitos ESG. Por quê? Como nós dissemos, para que a sua empresa ela possa ser uma empresa parceira de empresas maiores, ou para que a sua empresa possa frequentar o mercado público determinado pelas licitações, as certificações de qualidade ambiental, quiçá, no futuro breve, as certificações de qualidade social, de responsabilidade social, e outras certificações de qualidade que atestam não apenas a licitude e a salubridade de uma empresa, mas sim a responsabilidade daquela empresa, sejam também exigidas pelo mercado público de bens e serviços. Eu abordo agora um pouco sobre compliance, e por uma questão de escolha minha, a minha intervenção segue sobre compliance ambiental. É necessário resgatar o conceito sobre o que é um compliance, quem são os sujeitos diretamente envolvidos em um programa de compliance, qual seria a base legal ou a base contratual do compliance, como é distribuído o detalhamento das responsabilidades entre as empresas contratadas, que eu prefiro chamar de empresas parceiras, e como é distribuído o detalhamento das condutas e das responsabilidades dos funcionários e dos prestadores de serviço das empresas parceiras. Antes de algo, é incontornável destacar a existência de um projeto de lei que tem o número 5.442 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do compliance ambiental, e por isso a minha escolha, para as empresas em cuja atividade econômica haja a exploração do meio ambiente. Falar sobre meio ambiente é algo, ao mesmo tempo que para mim muito agradável, é bastante complexo, porque todos devemos ter a exata noção de que falar de meio ambiente não significa falar de natureza apenas. Nas visões doutrinárias sobre meio ambiente, o meio ambiente ele é compreendido como meio ambiente natural, também como meio ambiente urbano, também como meio ambiente do trabalho e também como meio ambiente cultural.
E, portanto, eu peço que todas as vezes, a partir de agora, que eu mencionar questões ambientais, entendam vocês, por favor, natureza, cidade, espaço onde qualquer trabalho acontece e gestão do patrimônio histórico e artístico. E se perguntam, compliance é obrigatório para as empresas? Eu respondo, hoje, 9 de novembro de 2021, ainda não, mas em breve será. Compliance pode ser definido, então, como um conjunto de ações e planos adotados por empresas visando garantir o cumprimento de todas as exigências legais e exigências regulamentares de um setor ou de um segmento econômico em que elas atuam, inclusive preceitos éticos e de boa governança administrativa, visando evitar e visando punir de forma adequada fraudes e atos de corrupção em geral. O que mais interessa neste momento da intervenção? Compliance pode ser compreendido e analisado como um instrumento de integridade de uma empresa, com aplicação específica nas relações de contratação, no que diz respeito à ferramenta utilizada para guiar eticamente os negócios da empresa e proteger os seus interesses e os interesses dos seus colaboradores, dos seus clientes, de terceiros e principalmente a sua reputação perante a sociedade em que esta empresa está situada. Estratégias de marketing, vinculando o nome da empresa com proteção e ganho ao meio ambiente, também estão cada vez mais sendo utilizadas pelas grandes corporações que observaram ser de grande valia para as vendas a vinculação do seu produto inerentemente consumível com a adoção de programas de proteção ao meio ambiente e programas de manejo sustentável da sua produção. Por isso, atento à grande produção legislativa de normas ambientais, que muitas vezes se entrelaçam e se sobrepõem na esfera federal, estadual e municipal, as empresas têm adotado cautela em suas atividades e atos com a finalidade de adequar o seu processo produtivo às normas ambientais antes de qualquer eventual ocorrência de impacto ao meio ambiente, ou pelo menos mitigando, dentro de um estándar legal, mitigando esse risco, evitando com isso a imposição de multas, autuações e ações cíveis e ações criminais contra aquela determinada empresa. A função do compliance ambiental, portanto, tornará mais evidenciado, por exemplo, a questão da competência em matéria ambiental, que é um tema bastante debatido na atualidade e que provoca ainda hoje grandes discussões no que tange aos aspectos legais de competência de cada um dos entes federados. Porque, dependendo da atividade e da sua abrangência, uma empresa poderá ser fiscalizada tanto pelo município, como conjuntamente pelo município e pelo Estado, ou então conjuntamente pelo município, pelo Estado e pela União. Temos também uma outra aplicação do compliance no aspecto ambiental, quando nós analisamos a responsabilidade em matéria ambiental, onde um programa de verificação de normas e conformidade a essas normas poderá mapear riscos e mapear responsabilidades por eventuais danos causados ao meio ambiente. Portanto, da essência do compliance, a caracterização do risco e a gestão do risco com o propósito, primeiro, de reduzir o risco inerente a toda e qualquer atividade. Vale lembrar que a matéria referente à responsabilidade ambiental tem status constitucional. Ela vem prevista no artigo 225 da nossa Constituição Federal, no parágrafo 3º, que diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, a sanções penais e sanções administrativas
independentemente da obrigação de reparar os danos provocados ao meio ambiente. Portanto, neste caso, a incumbência ou o propósito maior do compliance ambiental é garantir a conformidade com as normas ambientais, com as normas de processo, com as normas de funcionamento e verificar, em havendo possíveis situações de risco ambiental, quem seriam, melhor dizendo, os responsáveis por cada ato praticado na cadeia de eventos de um empreendimento ou de uma atividade empresarial. Para conter as falhas de integridade dentro de uma corporação, algumas empresas já desenvolvem e implementam um plano de ação com providências concretas, que são os chamados programas de compliance, ou também bastante conhecidos como programas de integridade. Não existe, por óbvio, antes, pelo menos, da existência desta lei, que ainda se encontra em fase de projeto, que eu mencionei, o projeto de lei 5.442/2019, né, é uma lei, portanto, embrionária, é uma lei que tem perspectiva de existir, mas ainda não existe. E, embora não haja atualmente uma normativa legal delimitando os pontos mínimos do compliance ambiental, esse projeto de lei, ele prevê capítulos que são obrigatórios para todo e qualquer programa de integridade. São eles: orientação e alinhamento de lideranças internas, portanto, dentro da realidade complexa de uma empresa, a questão dialogal entre os tomadores de decisão é algo emblemático, e eu aproveito esse momento da questão dialogal para destacar a importância da cultura ESG, da cultura de sustentabilidade e da cultura de prevenção de riscos dentro do cenário social e dentro do cenário empresarial brasileiro. Quando se fala da questão cultural, eu falo destacadamente da necessidade premente de nós construirmos modelos de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental e construirmos conceitos de compliance a partir de todos os membros destas corporações a que nós carinhosamente chamamos de empresa. Quando você contrata um projeto bastante refinado de compliance, quando você contrata um modelo bastante refinado ESG, para que ele seja implementado na sua empresa a partir dos mais altos órgãos com relação à base, você também precisa de ferramentas de estratégia bastante refinadas para despertar um sentimento que é necessário, que é o sentimento de pertencimento deste trabalhador, deste cidadão, a esses princípios de responsabilidade social e a esses princípios de responsabilidade ambiental que se refletem por meio das cartilhas ESG e que se refletem por meio dos programas de integridade ambiental. Um outro tópico previsto pelo projeto de lei é a elaboração de um código de conduta. A elaboração de um código de conduta, ela resultou de uma série de medidas que foram bastante judicializadas há algum tempo, onde ganharam destaque bastante especial os assédios morais dentro das empresas. Portanto, de novo, nós abordamos essa questão do elemento ética como um elemento essencial do funcionamento de qualquer empresa, um elemento bastante agregado, eu diria visceralmente agregado, à análise de qualquer produto, análise de qualquer serviço, uma vez que as empresas que sabidamente são responsáveis por altas cifras de assédio moral, elas apresentam uma tendência bastante grande de perda de mercados e de perda de consumidores.
Um terceiro ponto abordado pelo projeto 5442 é a implementação de um cronograma de treinamentos a todos os colaboradores. Isso dentro da cultura de despertar o sentimento de pertencimento, de despertar o sentimento de adesão voluntária deste trabalhador a um programa de integridade ambiental. Surge esse cronograma de treinamentos aos colaboradores como algo necessário para que seja rotineiro dentro da dinâmica daquela empresa. Um outro ponto também previsto no projeto, a definição de controles internos, e que essa definição pode contar com a ajuda de um departamento de auditoria interna ou então de uma empresa independente. Não raras vezes, essas empresas de auditoria, elas são contratadas para verificação de processos, para verificação de inúmeros momentos dentro de uma cadeia de produção ou de prestação de serviços, como forma de você trazer uma visão externa da sua empresa como um elemento bastante importante e enriquecedor para você rediscutir a quantas anda a eficiência e a satisfatoriedade dos seus processos internos perante o primeiro público que você serve, que é o público diretamente vinculado a essa empresa, que são os trabalhadores. Também um outro ponto, a criação de canais de comunicação, principalmente para a realização de denúncias, tanto internas como externas. Saibam vocês que o direito do consumidor brasileiro ele já é bastante permeado por essa cultura de canal aberto para o recebimento de reclamações, e é algo que é objeto de um decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor desde o seu nascedouro, que é justamente o decreto federal que regulamenta a obrigatoriedade do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, obrigatoriamente para as empresas que exploram serviços públicos regulamentados. Vocês podem dizer, mas Jorge, eu comprei um produto da Nestlé e eu vi no rótulo que tinha o número do 0800 para eu me servir do saque. Percebam vocês que é uma escolha bastante inteligente, ao meu ver, da empresa, no sentido de reconhecer, eu não sou obrigada pela lei a ter um serviço de atendimento ao consumidor. Mas se isso funciona como um diferencial de concorrência perante as outras marcas, justamente pelo fato de eu despertar no meu consumidor uma sensação de estar sendo mais respeitado, eu vou implantar essa política interna na minha empresa. E percebam vocês que, embora certificações de qualidade, elas não sejam, na realidade, obrigatórias pela lei para muitas empresas, não raras vezes nós buscamos produtos e buscamos serviços que tenham certificação de qualidade como um diferencial de concorrência para que você estabeleça uma troca da única coisa que nós sabemos produzir na vida, que é dinheiro, em grande ou pequena quantidade, mas a única coisa que nós sabemos fazer é trabalhar para ganhar os nossos salários e, a partir disso, trocarmos por bens que vão satisfazer as nossas necessidades. Também outro ponto dos programas de compliance, conforme é discutido no projeto 5442. O estabelecimento de critérios de investigação bem definidos e padronizados diante de cada um dos riscos ambientais apurados dentro da empresa. Um outro ponto, a inclusão de cláusula de obrigatoriedade e de responsabilização por lapsos de integridade, em todos os contratos empresariais. Percebam vocês que, de novo, nós voltamos àquela máxima de que não bastasse a própria empresa ela adotar a cartilha ESG como um diferencial de responsabilidade perante todos e, eventualmente, adotar um programa de integridade, um programa de compliance para a sua própria prevenção de riscos, ela passa a exigir esse modelo bastante refinado de comportamento social e ambiental também das empresas parceiras, sem o que
não haveria um contrato entre essa empresa e uma empresa parceira. E, finalmente, o último ponto abordado por este projeto de lei 5442 é a concepção de regras de ações de penalização e também de ações corretivas consistentes, né, portanto, robustas, efetivas, para os casos concluídos, sempre com a devida transparência que o assunto determina. Considere que um programa que tem por objetivo principal a integridade da empresa, o compliance, é algo que guarda intensa simbiose com o universo contratual, seja para garantia da correção das posturas da própria empresa, seja para um perfeito delineamento da responsabilidade, tanto civil como administrativa, como penal, dos tomadores de decisão, dos gestores de negócios, portanto, das empresas, e dos gestores de negócios das empresas contratadas, das empresas parceiras, também dos empregados e também de prestadores de serviço que venham a ser terceirizados. Tenho, assim, que uma gestão de negócios e gestão de empresas, no contexto contemporâneo, ele desafia a todo tempo vocês, gestores, uma vez que os cenários onde a atividade empresarial tem se desenvolvido, dada a sua complexidade, demanda estruturas e estratégias a cada vez mais refinadas, com vistas a otimizar os propósitos da empresa e buscar a sua própria legitimidade perante a parcela de realidade sobre a qual ela opera impacto. Eu finalizo a minha intervenção trazendo para nossa lembrança, o princípio 42 do documento Laudato Si do Vaticano, onde nós rememoramos, é preciso investir muito mais na pesquisa para se entender melhor o comportamento dos ecossistemas e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer modificação importante do meio ambiente. Visto que todas as criaturas estão interligadas, deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma delas. E todos nós, seres criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade no cuidado desta família que é a família humana. Pelo que deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que alberga, a fim de desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidando com particular solitude das espécies em vias de extinção, e para muito além do Laudato Si. Por que não provocar a todos nós humanos, por conta da nossa própria atuação precária nas nossas existências globais, seríamos também uma espécie em extinção? Agradeço imensamente a todos pela atenção, renovando ao professor João Emílio a minha gratidão pelo convite e a todos pela impecável acolhida que eu recebi desde os momentos iniciais. Eu gostaria bastante de receber provocações, perguntas, observações e, Albertina, convites para churrasco, certamente. Jorge já está na nossa lista, nosso churrasqueiro, porque a gente tem um churrasqueiro na turma, é um marco. Essa turma a gente só se encontrou virtualmente. Desculpa, João, eu tomei a sua Relaxa. Me perdoa, querido. Mateus, já te dou a palavra. É só para dar o perfil aqui da turma. Então, no primeiro dia de aula, a gente já nomeou aí o Marco, que é o nosso churrasqueiro mor. Para primeiro encontro presencial, vai ter um churrascão lá no Campo São João. Então, você será o nosso convidado especial, né, Marcão? Estaremos aí todos e todas juntos. Será muito bom, viu? O Marco até abriu a câmera. A gente vai fazer. Eu vim de Maricá para casa, estou quase chegando.
Ah, chegue bem, querida. Nós teremos até um uniforme. A gente não é muito a favor de uniforme, não, tá, Jorge? Mas todo mundo vai vestir assim um avental, né, Marco? Que a gente vai providenciar, Não, né? uniforme não, é abadá, Tina. É abadá, negócio isso de aí, uniforme. tá vendo, Jorge? Eu tô muito das antigas. Albertina, observe você. Se já tivesse abadá, eu não ia pagar esse mico de chegar aqui para pagar gravata. Né? Então, embora o uniforme, entre aspas, ele possa ter uma conotação negativa, para mim, né, ele teria me poupado já do primeiro fora da noite. Tá bom, querido. Valeu. Desculpa aí, amigo, Depois eu falo mais. Jorge, muitíssimo obrigado aí. É excelente ouvir você por vários motivos. E temos, sim, algumas provocações, algumas perguntas aqui no chat, e eu já vou passá-las aí a você. E, enfim, os demais alunos fiquem à vontade, quem quiser fazer mais alguma pergunta, quem quiser escrever no chat, pode escrever a pergunta no chat. Quem quiser fazer a pergunta abrindo o microfone, levanta a mãozinha aí que eu vou abrindo vez para todo mundo, tá bom? Mas não deixem de fazer as perguntas se quiserem fazer. A primeira pergunta é do nosso aluno churrasqueiro, Marco, aí ele já deixou a pergunta dele aqui. Qual é a visão do professor, dadas as características da ESG, para a indústria 4.0? A pergunta do Marco é sobre a ESG, considerando a indústria 4.0, as características da indústria 4.0. Obrigado. Já quer responder e eu continuo? Eu acho melhor, João. Eu acho melhor e tem um fundamento de fato. Eu estou muito próximo há 50 anos, então eu não confio mais na minha memória. Então, se você me traz 10 perguntas, eu vou te dar 2 respostas e vou achar que está tudo bem, né? Então, eu prefiro enfrentar cada questão com muita gratidão, para que a minha memória não me traia. Marco, obrigado pela sua pergunta. Ela é bastante oportuna neste momento em que a tecnologia 4G, e agora 5G, né? Agora já licitada aí pelo governo federal, conforme está na mídia desde ontem. Mas a tecnologia 4G, ela é bastante permissiva de muita coisa. No mundo negocial, com bastante destaque. Né? Eu vou tentar traçar um percurso psicológico a partir do momento atual para o momento passado. Nesse momento atual, onde a atividade negocial, ela forçadamente, ela foi levada para o cenário digital, ela foi levada para um cenário bastante novo na dinâmica do nosso mercado, sobreviveram ou conseguiram algum fôlego as empresas que aderiram à tecnologia para não perderem relações de consumo. Ainda que eu possa ter uma crítica bastante grande ao governo, e eu não falo especificamente, vou nomear, pessoal, porque eu estou naquele momento de vida que é tipo Harry Potter, né? Existem nomes que eu não posso pronunciar, tá bem? Mas então, seja governo X, governo Y, governo Z, é o governo da ocasião, né? Então, um governo que no momento pandêmico ele não consegue reconhecer que principalmente os pequenos empresários eles sofreram de uma forma bastante grave, com limitações gerenciais, com limitações culturais, com limitações tecnológicas, e eles não foram ferramentados para essas novas formas de não perderem mercado, como, por exemplo, a tecnologia 4G, é uma constatação da minha parte, pelo menos, que da parte do poder público houve um verdadeiro abandono do mercado que, da forma como se manteve na pandemia, ele se manteve apenas por uma razão de empreendedorismo da parte do negociador. A tecnologia 4G, ela teve um papel fundamental nesse momento. Perceba que
nós, enquanto sociedade, nós detínhamos, em grande parte, o conhecimento dessa tecnologia. Mas, embora nós detivéssemos esse conhecimento, nós não aplicávamos esse conhecimento no mundo negocial. Nós não aplicávamos esse conhecimento bravamente numa relação de consumo. Nós não aplicávamos esse conhecimento, por exemplo, numa relação professor-aluno. Portanto, essa tecnologia, ela foi uma das ferramentas, na minha visão, das mais necessárias para que a sociedade ela continuasse parcialmente com a sua dinâmica e, na medida em que a sociedade incorporasse verdadeiramente a utilização da tecnologia 4G e ela se dinamizasse cada vez mais, para que as pessoas buscassem o seu sustento, para que as empresas buscassem a realização e a concretização da sua responsabilidade social e da sua responsabilidade ambiental. Algumas empresas, neste cenário, elas se destacaram. Eu não gosto necessariamente de citar nomes, mas um determinado magazine, tá, que tem, no final, as letras iniciais da sua grande proprietária, e eu falo isso em tom elogioso, tá bem, pessoal? Só não vou fazer merchandising, né? É uma empresa que se destacou, ao meu ver, de uma forma bastante positiva, porque foi uma empresa que reconheceu, em algum momento, no isolamento social, que ela era uma empresa que exercia uma liderança muito grande sobre determinados segmentos de mercado, ainda que não fossem concorrentes, e propusessem justamente modelos de não demissão em massa, que propusessem modelos de contratação de pessoas em situação de maior exclusão social e que propusessem, enfim, dentro da sua percepção naquele momento, que é bastante atual ainda, modelos de gestão social que fossem bastante compatíveis com a realidade de responsabilidade social que você gosta de ver em uma empresa, independentemente do momento de pandemia, né? Tanto que essa grande loja, essa grande pessoa jurídica, ela também ficou conhecida por desenvolver um programa de trainee para pessoas negras, para que justamente essas pessoas acedessem a postos de tomada de decisão dentro da empresa, e, portanto, é um indicador que eu considero bastante feliz, infelizmente não representativo da maioria das empresas. Mas, Marco, quando você traz a questão da tecnologia 4G, perguntando qual é a minha visão particular sobre esse conceito ESG aplicado à tecnologia 4G, eu preciso trabalhar também com outro marco, um marco jurídico bastante grave no sentido de importante, tá? Que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na mesma medida em que eu disse, né, que eu rememorei com vocês, que eu trouxe à memória o fato de nós conhecermos bastante a tecnologia antes do isolamento, mas nós nos virmos na contingência de intensificarmos a utilização da tecnologia por conta do isolamento social, nós tivemos, de uma forma coincidente a esse momento, o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, e que, ao meu ver, acabou sendo bastante oportuno, no sentido de que, olha, está todo mundo usando a tecnologia digital mesmo, vamos, portanto, esclarecer de que a gestão dos dados digitais, nas suas múltiplas classificações, né, de dados pessoais, de dados sociais, de dados de saúde, e cada um com uma nomenclatura bastante própria, era um tipo de gestão que passou a ser, me permito usar uma expressão que é bastante nossa do direito, passou a ser um bem juridicamente protegido. A nossa intimidade, ela foi transformada de uma forma bastante refinada, ao meu ver, num bem juridicamente protegido, em respeito ao nosso resguardo, em respeito
à nossa intimidade, em respeito a tudo aquilo que nos desenha a teoria dos papéis sociais lá da sociologia. Então, ainda que eu possa ponderar com você, Marco, e todos vocês do grupo, que a tecnologia 4G e a aplicação dos princípios ISD, ela tem ainda muitas arestas por serem aparadas, eu vejo com bastante ânimo, eu vejo de uma forma bastante positiva este momento em que nós saímos de um mero conhecer a tecnologia para explorarmos a tecnologia, junto com um despertar de consciência a respeito da importância da nossa intimidade, a respeito da importância da gestão dos nossos dados, que circulam por inúmeros fornecedores, que circulam pela internet como um todo, que circulam, enfim, no mundo digital, e não apenas os nossos dados escritos, os nossos dados imagéticos também. Eu vejo de uma forma bastante positiva, mas ainda, sem adotar uma postura crítica, mas eu ainda vejo como um grande desafio para as empresas que utilizam a tecnologia 4G e as empresas que fornecem o serviço 4G, a implementação bastante concreta dos preceitos da cartilha ESG. Então, ao mesmo tempo que eu vejo com bons olhos, eu vejo com olhos animados, voltados para o futuro, para dizer, ainda temos um caminho a percorrer. E que bom, né? Não significa que estamos prontos para acabar enquanto sociedade. Nós podemos melhorar e que melhoremos, né? O que eu tenho a trazer como opinião pessoal, nesse recorte que você trouxe de cartilha ESG para a tecnologia 4G, é isso, Marco. Eu não sei se eu fui certeiro na sua dúvida, se eu não fui, fique absolutamente convidado a continuar esse diálogo conosco, que eu vou ter imenso prazer em prosseguir. Ok, peraí, deixa eu voltar para o chat aqui. Tem uma pergunta aqui da professora Albertina. Opa! O que fazer quando a organização acaba com o território em todas as dimensões, política, econômica, social e cultural, como foi o caso de Brumadinho na barragem da Vale? Qual é o papel da governança? Albertina, muito obrigado pela sua pergunta e por ancorar essa grande aflição cidadã num dos piores episódios da nossa história recente. Eu tenho vários elementos na sua questão que me deixam bastante seguro para elaborar uma resposta possível. Um deles é a territorialidade de uma empresa. Quando eu falei, por alguns momentos, da dimensão onde nós verificamos o impacto de uma empresa, eu falo, evidentemente, de uma dimensão de mercado, que pode ser telemática, pode ser por meio de publicidade, pode ser uma dimensão bastante desconectada do nosso mundo real, mas eu também falo de uma dimensão territorial. A hipótese não, o verdadeiro... Olha, me falta vocábulo na língua portuguesa para conceituar o que aconteceu em Brumadinho. Aquilo que, ao meu ver, foi muito mais do que tragédia, ela é indicador de uma absoluta falta de governança anterior e uma absoluta falta, ao meu ver, pelo menos, de governança posterior. Então, nós temos um evento que é um marco nessa linha de pensamento. Nós temos a tragédia de Brumadinho, que aconteceu por conta de inúmeras incorreções nos próprios processos de governança, tanto do setor público como do setor privado. E eu vou chamar a empresa Vale do Rio Doce de setor privado, embora tenha um pouco de capital público, certo? Mas da parte dos órgãos de licenciamento do governo, nós temos uma absoluta
falta de competência, e aí não é competência no sentido jurídico, não, é competência no sentido vocabular mesmo. Nós temos quase que um não saber fazer a gestão de um risco ambiental que é bastante grande, não só para Brumadinho, né? O que torna, ao meu ver, mais grave a situação, para todo o estado de Minas Gerais. João, você que é um mineiro e tem no seu DNA a diplomacia, porque os mineiros, eles são, antes de qualquer coisa, diplomatas, você fica convidado a me dizer se existe um raio de 100 quilômetros dentro de Minas Gerais que não tenha barragem para exploração de minério de subsolo ou de aluvião. É praticamente impossível, né? Minas Gerais tem a mineração, não é só no seu nome, pessoal, é na sua história, é na sua razão política de existir como comunidade federada, é no seu histórico de riqueza construída, é no seu histórico de meio ambiente construído, é da essência das Minas Gerais a existência de territórios minerados. Quando, Albertina, a gente consegue contextualizar que uma porção do nosso território, né, falando da territorialidade ainda, em que se viu na contingência de não prestar para a iniciativa privada aquilo que ela precisava no momento de gerir o risco, nós temos um fato, que foi o rompimento da barragem, com tantas perdas de vidas, com impacto moral absolutamente devastador, não só para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil como um todo. É uma dor que todos nós sentimos muito, mas que acabou revelando também que no momento posterior a essa tragédia, essa falta de governança, ou seja, aconteceu aquilo que ninguém gostaria que acontecesse, e eu acredito particularmente que, para muito além de eventual corrupção, era um resultado que os governos, tanto o governo federal como o governo do estado de Minas Gerais, não aceitavam, né? Não aceitavam no sentido de que eu não acredito que essa tragédia possa acontecer no meu território. Eu confessadamente, eu dou um voto de boa-fé. Da mesma forma que eu cobro uma postura bastante correta dos órgãos licenciadores, no sentido de falar, mas, olha, a partir do momento que você renova a licença de funcionamento, não só da barragem de Brumadinho, mas de todas as barragens existentes no estado, sem exigir um laudo pericial que ateste a segurança das barragens no nível que ela exigia naquela ocasião, você está, de alguma forma, juridicamente aceitando a existência e as consequências de uma tragédia. E como você ponderou de uma forma bastante clara, não foi uma tragédia que contou apenas com o ceifar de tantas vidas. Foi praticamente a ressignificação de um território. Todo o território que suportou e ainda suporta o impacto ambiental dessa tragédia, ele foi forçadamente ressignificado na sua razão econômica, na sua razão social, na sua razão, todas as razões políticas, econômicas, morais que estejam implicadas. Mas a vida sempre se projeta para frente. É claro que o risco não era de se aceitar, não era de se tolerar, a tragédia não era de se esperar, como também não era de se desejar, mas ela aconteceu. E nós temos as consequências para lidar. Agora, nesse segundo momento, né, depois do que já aconteceu, se você pergunta a minha opinião a respeito de como tem se mostrado a governança, eu tenho observado, da minha parte, uma governança da parte da Vale do Rio Doce, que é no sentido de desconsiderar um grande trauma provocado a muitas pessoas. E trauma que eu digo não é um trauma apenas psicológico, é um trauma econômico, é um trauma familiar, é um trauma psicológico, é um trauma cívico, é um trauma na cidadania das pessoas que foram diretamente afetadas por essa tragédia,
quando a Vale do Rio Doce, por exemplo, tem uma campanha deliberada de eu não vou aceitar a discussão judicial porque eu só quero fazer acordo pela menor cifra possível. É claro que uma tragédia que opera consequências bastante desgastantes, é bastante difícil de ser precificada. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande em precificar uma tragédia ambiental, eu tenho uma tragédia muito grande em precificar o sofrimento das pessoas, eu tenho uma dificuldade, até técnica, de precificar, por exemplo, um dano moral social ou um dano moral coletivo. Porque eu reconheço que, neste caso específico de Brumadinho, dada a dimensão econômica, né, dado o impacto econômico da Vale do Rio Doce naquela porção de território do Brasil, ela é essencial para a sobrevivência daquela sociedade. Em momento algum, eu cheguei a pensar, tomara que a Vale do Rio Doce seja extinta, tomara que a Vale do Rio Doce ela sofra intervenção para que ela seja eliminada. Em momento nenhum eu pensei isso. Eu pensei, tomara que os órgãos de governança, tanto do poder público como da iniciativa privada, mostrem finalmente toda a competência que não conseguiram mostrar até esse momento, para que essa grande tragédia, que é uma grande tristeza na nossa história, possa ser um veículo para que nós transcendamos essa dificuldade que é cultural. Então, perceba você que a nossa dificuldade não era a falta de normas ambientais de prevenção. A nossa falha foi a concretização dessas normas. A nossa falha, ela não se encontra na falta de norma jurídica sobre como lidar com as consequências políticas, sociais e todas as consequências possíveis de uma tragédia dessa dimensão. Mas a nossa dificuldade, o nosso aleijão, é justamente a concretização dessas normas do bom direito que nós temos. E, nesse momento de caracterizar o problema, como, por exemplo, a nossa grande falha é não concretizarmos aquilo que nós já temos em termos de estrutura normativa, é uma grande evidência de que a governança ela é desafiada para um propósito bastante nobre, que é a concretização dos ideais mais caros da nossa sociedade, que é a justiça social, que é a justiça ambiental, que é a justiça econômica, que é realmente a efetivação da cidadania. Então, esse episódio de Brumadinho, embora ele tenha essa primeira conotação de territorial, né, de territorialidade, quando nós nos deparamos com essa dúvida, um território bastante grande, bastante maior do que a empresa, ele foi forçadamente ressignificado. Como nós devemos nos comportar em termos futuros para que a governança necessária nesta região ela seja bastante eficaz para a realização dos seus objetivos. Me permita, Albertina, indo para o final dessa resposta possível, eu fazer uma analogia. Imagine você a tragédia de um território onde teve um conflito armado. A Síria, por exemplo. Um país, pelo menos porções de um território, que foram devastados por conta de uma guerra civil que não foi controlada por ninguém. Nós temos, necessariamente, a constatação de um território que sofreu um grande trauma e que isso nos leva a uma única conclusão. Nós precisamos ressignificar a territorialidade depois dessa tragédia da forma mais edificante possível. Eu, verdadeiramente, não tenho um modelo pronto para Brumadinho. Eu só tenho uma constatação, da minha parte, com bastante lamento. Eu não vi alguma demonstração de governança admirável na lida dessa questão consequente depois da tragédia de Brumadinho. Eu declaro de público o meu lamento, a minha tristeza por tudo que aconteceu
e eu declaro uma igual tristeza por tudo aquilo que eu gostaria de ver acontecendo e não vejo, que é justamente uma fantástica de uma boa governança, porque eu acredito que nós temos capacidade para isso. Eu só não sei aonde está a pedra falha no meio do caminho. O que eu tenho a ponderar com você é isso, Albertina. Não sei se eu desci exatamente a sua questão, mas foi uma tentativa da minha parte, pelo menos. Ok, Jorge. O sentimento é recíproco, né? Porque eu senti falta disso, né? Não só antes, durante e depois, né? De uma condução, de uma governança que dê conta, né, de algumas tragédias que são anunciadas, que são postas e dispostas, né? E muitas vezes a gente percebe que se ignora, ou se ignoram essas tragédias anunciadas, porque, como você disse, não se estima que isso vai acontecer na dimensão que aconteceu. Quando eu incluo a dimensão cultural, porque quando você devasta um território do tamanho como, porque essa não foi a primeira tragédia, inclusive em Minas Gerais, né? Então, isso aí é sucessivo. Então, o cuidado deveria ser redobrado. É uma questão, é um ponto de vista muito particular, né? Sem o conhecimento da legislação, do compliance, como você muito bem posicionou aqui na sua apresentação. Mas eu vejo que tanto a esfera pública quanto privada, esse diálogo ele não se afina, né? Porque os interesses eles permanecem muito próprios. E aí parece que tudo aquilo que está estabelecido num conceito, né, João? Me permita usar essa forma também, tá, Jorge? Porque eu não sou operadora do direito, nem estudiosa da área da legislação, mas quando você percebe que há os conceitos que são bem definidos e quando bem aplicados nas suas concepções, tanto epistemológicas como ontológicas, né, desse agir, você nota que, poxa, isso aqui vamos chamar de perfeito, né? Mas quando ele é aplicado, né? Então não adianta só estar num modelo de gestão, numa parede anunciando que, olha, aqui a gente faz governança. Então a gente defende, né, João, na nossa prática democrática de uma justiça social, pensando na equidade, na educação, né, Jorge? A gente entende que nas organizações deveria partir desse mesmo princípio, né? Que não pode ficar no papel, ele tem que ser, o discurso não pode estar dissociado da prática, porque isso pode levar à tragédia que nos acometeu aí, né, não só levando vidas, mas acabando com uma cultura local. E aí você restituir, você pode até ressignificar algumas coisas, mas você restituir aquela cultura, né, principalmente dos mineiros, né, João, que eu tenho um carinho muito especial, aqui na minha casa eu tenho 2, marido e filha. Eles têm uma raiz muito, sabe, uma coisa muito, uma relação muito grande com a terra, né? Então, é isso, né, com esse ambiente. Então, fica a minha tristeza também, viu, Jorge? Mas muito obrigada por você trazer para a nossa turma uma discussão como futuros gestores, o que tem que sair do papel. Não adianta trazer os modelos e guardar na gaveta, tá? Muito obrigada. Desculpa aí, João, pelo adiantar da minha fala. Não se preocupe, Tina. Deixa eu ver aqui no chat. Parece que o Matheus queria fazer uma pergunta, é isso? O Matheus está aí na sala? Oi, professor. Desculpa. Fique à Eu ia vontade, digitar porque Matheus, se a minha quiser fazer. internet tá bem lenta. Mas a minha pergunta, eu acho que é bem simples. Há um tempo atrás eu estava estudando, a minha monografia foi sobre governança corporativa. E é um assunto que me interessou muito na época, e uma das coisas que eu vi é que existe na Bolsa de Valores meio que entre aspas, um incentivo para as empresas aderirem à governança corporativa. E, assim, tendo em vista que existe esse, entre aspas, incentivo que vem do mercado para as empresas, você acha que é possível existir incentivos do governo e
como que as pessoas, os consumidores, podem incentivar as empresas a iniciarem esse processo, porque, pelo que eu percebi, as empresas pelo que eu constatei na pesquisa que eu fiz, as empresas que tentam, pelo menos tentam, seguir a cartilha de governança, de compliance, elas têm uma saúde financeira muito melhor do que as outras empresas. Foi o que eu percebi, porque a minha pesquisa estava focada na área financeira. E assim, eu não consigo entender até hoje por que as empresas não adotam isso. É uma questão financeira, é uma questão de colocar em prática o que precisa para as empresas começarem a fazer isso. Porque, de certa forma, o futuro do mundo está diretamente ligado ao que as empresas vão tomar de decisão hoje para fazer daqui para frente, não é? Matheus, obrigado pela sua pergunta. Eu vou trazer como resposta uma hipótese que eu levanto. Quando você diz o seguinte, as empresas que têm uma saúde financeira bastante estável, elas, de alguma forma, elas buscam voluntariamente essa adesão à cartilha ESG, né, a governança corporativa como um todo. Na sua pesquisa, você deve ter se deparado com um índice internacional, que é o ISE, parecido com o ISO, mas é ISE, que é um índice de governança corporativa. Esse índice ele é bastante considerado no mercado internacional de ações. E perceba que uma empresa que ela decide, né, se transformar em sociedade anônima para aumentar o seu capital por meio da inserção de ações no mercado e resolve, além disso, frequentar o cenário internacional das bolsas do mundo inteiro, ela realmente é uma empresa que tem um histórico financeiro bastante saudável e bastante bem gerido. Quando você questiona por que as empresas, e aí vou interpretar a contrário senso a sua questão, por que as empresas menores, financeiramente falando, elas não têm essa mesma frequência na busca pela implementação de governança corporativa? Eu trago agora uma resposta possível. Me parece, da minha parte, que existe a falta de disseminação dessa cultura por parte da própria estrutura burocrática do nosso Estado. O nosso Estado, que eu digo, o Brasil como um todo. Seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal. Como isso poderia mudar dentro dessa hipótese que eu trago? A partir do momento que as escolas de governo, e vocês devem falar, escolas de governo, nós temos várias escolas de governo. As escolas, por exemplo, dos órgãos da administração de justiça. Escola do Ministério Público, escola de magistratura, escola de advocacia pública, escola de procuradoria do Estado, escola da Defensoria Pública, a própria OAB, uma própria instituição privada, que eu respeito bastante, que é o SEBRAE, ou então aquelas entidades mantidas pelo comércio ou pela indústria, a exemplo do SENAI e do SENAC, que são escolas de governo, na medida em que elas forem estimuladas a disseminar esses conceitos, elas acabam provocando, a médio prazo na sociedade, a cultura dessas empresas ditas, que eu chamo, pelo menos, de empresas menores, financeiramente falando. Nós temos, se eu fosse analisar o tráfego, né, o trânsito de capital no mundo, eu teria claramente a existência de dois tipos de tráfego. Do dinheiro no cenário internacional, que é o dinheiro que circula entre essas grandes empresas, e o dinheiro que circula dentro do cenário nacional, que é aquele dinheiro
que acaba encontrando moradia nas empresas de pequeno porte e nas empresas de médio porte. Se você me permite trazer esse cenário de, olha, eu quero falar de empresas, mas eu quero buscar uma primeira classificação para eu compreender o fenômeno entre empresas de grande porte, empresas de médio porte e empresas de pequeno porte, e a partir disso você constata, mesmo com base nos dados empíricos que você viu na sua pesquisa, apenas as empresas de grande porte, elas aderem, né, pelo menos estatisticamente falando, são as que mais aderem a estas práticas de boa governança ou práticas de governança corporativa. E quando você busca uma razão para que essas empresas de porte médio ou de porte pequeno não busquem, não adiram voluntariamente a essas práticas, eu volto na questão cultural. E uma questão cultural que ela pode ser modificada, e, ao meu ver, ela deve ser modificada pelas escolas de governo, justamente no sentido de criar uma nova cultura empresarial destinada a tornar viva aquela ideia que é bastante forte na nossa Constituição, de que o bem-estar e o sucesso de um país depende parcialmente do governo e depende parcialmente da sociedade civil. Então, da mesma forma que a sociedade civil, ela não pode esperar tudo passivamente do governo, na minha opinião, e o governo não pode esperar tudo passivamente da sociedade civil, é necessária essa questão dialogal entre diversos setores da sociedade, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal. Eu acredito que seria uma estratégia que surtiria bons resultados a médio prazo. Eu acredito verdadeiramente. Mas isso é uma hipótese, né? É uma hipótese. Se eu estivesse diante de um projeto de pesquisa, né, João Emílio, eu ia dizer, é uma hipótese de pesquisa, que no final da minha trajetória pode ser validado, pode ser refutado. Mas eu acredito, Matheus, que é uma boa hipótese que eu tenha trazido para você como uma possível resposta. Eu não sei se você tem uma outra perspectiva diante disso. Se você tiver, eu gostaria bastante de ouvir uma perspectiva diferente dessa, mas, na minha opinião, nós teríamos isso como uma possível resposta. Professor, Pode falar, Matheus. Sim. Pode falar. Não, eu concordo com o senhor em grande parte. Até porque, assim, o senhor falando para mim, eu acho que é mais como uma aula. Eu me sinto até mal de querer discordar de alguma coisa. Mas, assim, mais complementando, eu acredito que a questão de empresas de médio e pequeno porte não se sentirem motivadas a fazer isso, além da questão da falta de incentivo ou da falta de disseminação desse conhecimento, seria provavelmente o desconhecimento do valor que isso agrega à empresa e ao produto, e talvez elas não vejam um motivo para a empresa, o gestor não veja um motivo para aderir a essa cartilha, quando o impacto que a aderência talvez não seja tão grande. Porque, por exemplo, uma empresa de pequeno porte que tem uma atividade local, talvez não tenha nenhum impacto nos negócios dele, ele aderiu a uma cartilha de governança. Uma empresa de médio porte que tem um impacto numa região do país, talvez a mesma coisa, talvez as pessoas que comprem daquela empresa não vejam esse impacto agregado no produto. Mas quando você tem essas mega corporações, essas empresas grandes que atuam no país e no mundo, elas conseguem vender isso com mais facilidade, esse valor agregado, às vezes até porque elas têm mais de uma empresa abaixo dela. Eu não sei se eu estou falando algo com muito sentido, mas eu acredito que isso explique isso que o senhor acabou de falar, na questão das empresas de médio e pequeno porte. Eu concordo integralmente com você, Matheus. Não é só a questão cultural, ou seja, né, não é só a falta de incentivo, é essa própria falta de visão do próprio empreendedor
o futuro pequeno empresário e o futuro médio empresário quando ele não consegue se convencer desse valor agregado no produto ou no serviço que ele vai disponibilizar para o mercado. De novo, eu volto a falar de uma imbricação bastante essencial entre poder público e iniciativa privada, que é o mercado público. Na medida em que o nosso direito evoluir, as nossas práticas administrativistas evoluírem no sentido dos editais de licitação, qualquer que seja a modalidade, pode ser pregão eletrônico, pode ser concorrência, pode ser qualquer modalidade licitatória, eles passarem a exigir essas certificações de governança, e na medida em que essas certificações surgirem também, e paralelamente a isso, se aquele projeto de lei que eu mencionei com relação ao compliance, ele for ampliado para outras questões, para muito além da questão ambiental, e eu li brevemente algum comentário no chat, depois da Lava Jato, muitas empresas começaram a se preocupar com essa questão da governança. Por que será? Eu até respondo brevemente aquela reflexão para que nós possamos refletir juntos, Matheus. Todos esses episódios, ou pela maioria desses episódios que foram retratados pela Lava Jato, nos diversos momentos, eles têm como base não apenas o Código Penal, mas a Lei Anticorrupção. E a Lei Anticorrupção, que é uma lei federal, ela surgiu num contexto de um tratado internacional, portanto, existe uma norma internacional ratificada com força de lei por inúmeros países, inclusive o Brasil, que contém mecanismos de combate à corrupção e controle da corrupção por parte dos órgãos de governo e das empresas contratadas pelo governo. Então, quando nós falamos atualmente de mecanismos de controle de corrupção, não pensem vocês que é uma postura inocente de uma sociedade que quer ser melhor, de um governo que quer ser melhor. Não. Nós estamos cumprindo um compromisso que nós firmamos no cenário internacional, que o primeiro deles era legislarmos no cenário interno um modelo de combate à corrupção. E nesse contexto político internacional surgiu a nossa lei anticorrupção. E como uma das consequências, nós tivemos todos esses episódios de inúmeras empresas que foram processadas, juntamente com os seus dirigentes, pela falta de aderência a esses programas de governança corporativa, que se revelou da pior forma possível, que foi da criminalidade dita de colarinho branco. Então, Matheus, para muito além dessa questão cultural que eu mencionei, né, que eu ainda entendo que as escolas de governo, elas devem ser convidadas a um papel fundamental para criarem essa nova cultura, eu concordo integralmente com você quando você coloca essa problemática de que o empreendedor de pequeno porte ou de médio porte, pelo fato dele não ver algum valor agregado no seu produto, no seu serviço, por conta de não conhecer, eventualmente, ou não se conhecer, ou não concordar com as normas de governança corporativa, ele dificilmente vai aderir a essa conduta. Mas, de novo, eu digo, é uma cultura precária que ele tem. O nosso pequeno empresário, o nosso médio empresário, e eu não digo isso em tom de menosprezo, eu digo em tom de uma fatia de pessoas bastante necessária para a nossa sociedade e que precisa ser urgentemente alvo de um aculturamento mais preciso por parte dos órgãos de Estado. Por quê? Porque são pessoas que frequentam aquele pequeno fluxo de capital dentro do país, que não frequentam o fluxo internacional de capitais, que acaba determinando essa adesão das grandes empresas a esses modelos de governança corporativa para continuarem sobrevivendo no cenário internacional.
Perfeito, professor. Obrigado pela sua resposta. Bom, temos aqui, já aproximando aí do nosso final, a fala aqui do Leonardo, né? Ele acabou saindo, mas deixou aqui e pediu que a gente fizesse. Notei que após os eventos da Lava Jato, as empresas começaram a adotar o sistema de compliance. Por que será? Pergunta do Leonardo Miranda. João, foi justamente o comentário que eu tinha lido no chat quando eu mencionei agora na resposta para o Matheus. Essa adoção das empresas a esse modelo de compliance, ela decorreu basicamente da lei anticorrupção, que foi o grande embasamento jurídico usado pelo Ministério Público Federal para processar, junto com a lei penal, essas pessoas e essas empresas por conta desses episódios de corrupção envolvendo o governo federal, envolvendo o governo estadual, envolvendo fluxos internacionais de trespasse de recursos, etc, etc. Então, essas empresas, na minha visão, ao mesmo tempo que elas se sentiram acuadas de alguma forma, eu vou usar uma expressão um pouco mais elegante, elas se sentiram, por conta da Lava Jato, convidadas a aderirem aos programas de compliance. Saibamos todos que esses programas de compliance, eles passaram a ser parcialmente exigidos pela lei anticorrupção, para que essas empresas pudessem continuar sendo contratadas e contratando no cenário internacional. A grande razão foi essa, a grande razão pragmática foi essa. Ok, então. Gente, se alguém mais quiser mandar alguma pergunta, aproveita a última chance, porque já finalizaremos aí. Aproveitamos mais uma vez para agradecer a presença de todos. Muito importante vocês estarem aqui, né? Agora começamos aí quinta-feira com as nossas aulas aí regulares da pós-graduação. Aguardamos todos vocês lá, né? E a partir do momento que nós não temos outras perguntas, professor Jorge, eu agradeço muito a sua presença novamente. Foi um imenso prazer ouvi-lo aqui hoje e esperamos que você possa fazer a visita presencial ao Rio de Janeiro, né? Já tem até um churrasco marcado aí agora, né? O Rio é bom também quando você pode vir aqui, né? Mas, enfim, vai ser um imenso prazer. Pois é. E tomar, de repente, um café conosco. E, bom, o IFRJ está também de portas abertas para você aqui, sinta-se em casa. E, como eu disse, foi uma imensa alegria por vários motivos aí, pela rever um amigo, a nossa amizade aí, e rever, ouvir alguém que trata com tanta propriedade desse tema, da causa ambiental, do tema da governança corporativa, enfim. Tenho certeza que enriqueceu muito a todos nós ouvi-lo aqui hoje. Bom, e dito isso, né, se quiser aí, fique à vontade, a palavra é franca. Tina, já não precisa levantar a mãozinha não, fica à vontade, pode abrir o microfone se quiser, aqueles que quiserem, né? Quem quiser abrir a câmera aí para os nossos finalmente, tá? Às vezes a gente tem esse hábito, Jorge. Chega no final da palestra, abre todo mundo a câmera, porque fica uma coisa meio congelada, né? Essa coisa assim, estamos ainda trabalhando na maior parte das nossas atividades à distância. Então, a gente tem esse hábito aí. Quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. E aí, desejo, então, uma ótima noite a todos. Tenham aí um bom descanso, um bom repouso.